Oi, gente! Aqui é a Gabriela Werneck e hoje eu vim dar continuidade à sequência de vídeos que eu tenho feito sobre dietas. Então, se esse já é um assunto que te interessa, dá um like no vídeo e se inscreva no canal. Entenda que, de um modo geral, as dietas interferem em vários âmbitos da nossa vida. Não só em aspectos físicos, como já mencionados aqui no canal, mas também em aspectos psicológicos, culturais, sociais, e é um pouquinho disso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Vamos conferir? Então entenda que assim como o nosso corpo, a nossa mente também não aceita bem, não lida bem com privações, com restrições, principalmente se for algo tão essencial e tão importante para o nosso corpo, que é a comida. Então, quando a pessoa faz uma dieta, uma proibição alimentar, uma restrição de algum grupo alimentar ou de um alimento específico, importante, né, para dar energia e nutriente para o nosso corpo, a mente não lida nada bem com isso. Por exemplo, se eu falar, não pense em chocolate. Não pense em chocolate. Pense em chocolate. No que você está pensando agora? Num chocolate, não é mesmo? Pois é, a nossa mente funciona desse jeito. Então, se um dia você acordar e ficar pensando, não, hoje eu vou começar a minha dieta, chega, zero carboidrato, nada de doces, zero lactose. Não posso nem pensar em comer arroz, nem pão, nada de massa, não. Amanhã eu vou fazer jejum, não vou comer nada. Quanto mais você fala que não vai comer, que não pode nem pensar em, mais você vai ficar pensando nesses alimentos e o pior, vai começar a ficar sedento por esses alimentos. E por que isso acontece? Porque numa dieta você obrigatoriamente acaba separando os alimentos em duas colunas. Os alimentos que você pode consumir nessa dieta e os alimentos que você não pode consumir. Esses alimentos que você não pode na dieta, acredite, serão os alimentos que você mais vai querer comer. Serão os alimentos que você mais vai ficar pensando ao longo do dia, justamente porque você não pode. Você já ouviu falar que tudo que é proibido é mais gostoso? Então, é isso mesmo que acontece. Então, um alimento tão simples e tão comum no dia a dia de várias pessoas, como um pão, por exemplo, ou como um arroz e feijão, que está aí no dia a dia de vários brasileiros, acaba se tornando alimentos supervalorizados por essa pessoa. E essa supervalorização não faz bem para a mente dela, porque pode levar a um comer compulsivo. E depois desse comer compulsivo, ou até mesmo de uma compulsão alimentar, por ela ainda estar nesse pensamento de dieta, vem a culpa. E aí quando a pessoa percebe, ela está dentro do ciclo das dietas. Esse ciclo tem algumas fases e eu vou falar todas elas aqui para que você identifique se você está nesse ciclo ou não. Então a primeira fase é a fase da restrição. Então a pessoa um belo dia acorda e fala, hoje eu vou começar uma dieta e eu não vou comer nada que tenha carboidrato, lactose ou glúten, não vou comer nada disso, doce, nem pensar. E ela restringe completamente esses tipos de alimentos, fontes de carboidrato, lactose, glúten, enfim, qualquer restrição que a pessoa decida fazer aí. E aí ela segue a dieta, certo? A dieta dela. Só que aí ela começa a ficar pensando nesses alimentos o tempo todo, gerando uma supervalorização desses alimentos o tempo todo, e aí ela entra para a segunda fase do ciclo, que é a fase da vontade. Na nutrição comportamental, a gente trabalha com vários tipos de vontades. Para cada vontade, na intensidade de vontade que a gente tem para um alimento, a gente age de uma maneira. Só que eu acho que esse é um assunto que a gente pode deixar para um outro vídeo. Então, nessa fase 2, a pessoa está com essa vontade, né, quase incontrolável de comer esse tipo de alimento, esses alimentos que não podem na dieta. E com essa vontade imensa, a pessoa tenta ali se controlar essa vontade de todas as formas e maneiras. E aí, quando ela menos espera, ela entra na fase 3 do ciclo, que é o momento que ela acaba comendo algum alimento não permitido na dieta dela. Só que ela não come normalmente esse alimento.
porque ela supervalorizou esse alimento por muito tempo. Então, ela vai acabar comendo esses alimentos compulsivamente. E aí, por conta dessa supervalorização, esse alimento está muito mais maravilhoso e muito mais gostoso do que o normal. E aí também por conta de um outro pensamento sabotador muito comum em pensamentos sabotadores que rondam as dietas, do tipo: eu vou comer só hoje esse pedacinho, mas amanhã não vou comer mais nada. Ou então: ah, quer saber? Já que eu saí da dieta, eu vou chutar o balde agora, comer tudo que eu quiser hoje, mas amanhã volto pro foco, prometo. E aí, em vez de você comer uma quantidade mais comedida, uma quantidade normal que você comeria normalmente, você acaba comendo compulsivamente esse alimento. E além de comer de modo compulsivo esse alimento, você pode acabar com o comer compulsivo com todas as refeições desse dia. E depois desse comer compulsivo, dessa loucura toda, esse estresse de comer tudo que vê pela frente, você entra na fase 4 do ciclo das dietas, que é a fase da culpa. Então, culpa, autorrepulsa, vergonha, sensação de fracasso são sentimentos comuns de pessoas que fazem dietas. E aí, por causa desse sentimento de culpa, de se cobrar tanto, acaba gerando uma ansiedade na pessoa e aí ela volta para o estágio 1 novamente, que é o estágio da restrição, onde ela começa novamente uma restrição mesmo alimentar para tentar compensar o quanto ela comeu ou tentar compensar esse sentimento de culpa que ela está sentindo por ter comido. E aí a pessoa acaba ficando presa nesse ciclo de dietas. E quem já passou por isso ou passa por isso sabe o quanto esse ciclo é sofrido. A pessoa se sente uma escrava da comida e acaba tendo relações muito ruins com a comida, com o ato de se alimentar. Medo de comer, medo de engordar, medo de determinados grupos alimentares, aversão mesmo, carboidrato, por exemplo. A pessoa começa a se isolar socialmente, não participa mais de reuniões familiares, almoços de família, não sai mais com os amigos, não socializa mais com os seus amigos com medo de engordar. A pessoa se isola, tende a começar a comer escondido e começa a ter sentimentos ruins em relação à comida. Sentimentos que não condizem com o processo de se alimentar, que é um processo natural, é um processo atrelado muitas vezes, por que não, a prazer, o prazer de se alimentar. A pessoa perde tudo isso, podendo até mesmo surgir um transtorno alimentar nessa pessoa. Porque sim, a maioria dos transtornos alimentares são decorrentes de dietas. Então você que tá aí, se você tem alguma relação ruim com a comida, seja ela um transtorno como uma bulimia, compulsão alimentar, anorexia ou uma fome emocional disfuncional, não é porque você não tem foco, força e fé, não. São as dietas que têm mesmo esse poder de conturbar a relação da pessoa com a comida. E isso é o seu próprio corpo e mente reagindo à restrição alimentar que você impôs a eles. É uma compensação a toda a privação que eles passaram. Se você gosta de fazer dietas ou trabalha com dietas, trabalha nesse ramo, tá tudo bem também. O propósito desse vídeo é trazer as consequências das dietas restritivas, porque eu realmente acredito que há abordagens menos agressivas ao nosso corpo e à nossa mente para que a pessoa consiga emagrecer. Então, se você está cansado de fazer dietas também, saiba que há outros caminhos. Um caminho mais leve, mais saudável e muito mais libertador. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua experiência com as dietas, quero saber a sua opinião sobre esse tema. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe ele com seus amigos e familiares para ajudar no crescimento do canal. Obrigada pela atenção, conte comigo e até a próxima.